Ensine seus filhos a observar o princípio: companheiro sou de todos os que te temem. Fale isso, mostre para eles, mostre para seus netos, para todos que ainda podem receber influências positivas, que eles precisam ser companheiros daqueles que temem o nome do Senhor. O Salmo 119, verso 63, diz isso: companheiro sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos. Essa deve ser a orientação mais segura que devemos dar para os nossos filhos. Porque quando eles não estão conosco, precisam estar com pessoas que possam protegê-los e que possam ajudá-los a caminhar no caminho do Senhor. Porque, como nós sabemos, a má companhia é um problema sério. Desvia, destrói, rouba a paz, traz consequências irreparáveis, e os pais precisam estar velando por isso. Nós falamos na última terça-feira que o problema hoje é que nós não podemos conhecer quem está influenciando nossos filhos. Nem sempre conhecemos, porque eles agem de forma completamente alheias e também de forma que nós não os conhecemos, porque usam os meios eletrônicos. E isso traz muito problema para a comunhão dos nossos filhos e traz também peso de consciência se nós não falamos essas palavras para eles. Porque quando nós temos uma consciência tranquila de que encaminhamos nossos filhos, nós temos o descanso de que, se porventura alguns se desviam, mas pelo menos nós fizemos a nossa parte. E temos a certeza de que a palavra de Deus, semeada no tempo certo, na hora certa, irá fluir, brotar e trazer nossos filhos para os pés do Senhor. Agora, quando nós não temos essa consciência sarada de que fizemos nossa parte, aí o sofrimento é dobrado. Por isso, irmãos, é bom que falemos disso para os nossos filhos, orientemos nossos filhos, porque às vezes uma má companhia corrompe, uma má companhia traz dificuldades, e a gente é muito limitado nessa questão, porque nem sempre os companheiros dos nossos filhos, os colegas dos nossos filhos, ouvem a nossa orientação. Então, nós ficamos um pouco limitados para fazer isso, mas com a graça de Deus, cada um se esforçando para falar a palavra de Deus para seus filhos, isso vai trazer proveito poderoso para toda a família. Glória a Deus. Motive seus filhos a permanecerem separados do mundo. Essa terminologia é antiga, separados do mundo, afastado do pecado. Essa terminologia é antiga. Mas hoje nós não podemos evoluir a ponto de desfazer os marcos antigos. Temos que falar para os nossos filhos que o mundo é enganoso e que é preciso que eles sejam resguardados da prática das coisas que corrompem, das coisas que tiram a paz, que nos desviam do Senhor. Então temos que gastar tempo com eles. Aqui nós temos alguns versículos, alguns textos que podem ajudar aqueles que quiserem falar essas coisas. Ah, pastor, mas os meninos estão tão rebeldes e a gente fala a palavra de Deus, parece que eles não estão nem ouvindo e a gente fica desanimado porque parece que estamos jogando pérolas aos porcos. Irmãos, nós agimos pela fé. Tudo que nós fazemos na igreja, na vida, é pela fé. Nós não temos outra ferramenta a não ser agir pela fé e confiança no Senhor. Então, fale a palavra, como diz a Bíblia, lança a tua semente pela manhã, à tarde, ao meio-dia, à tarde, porque você não sabe qual é que vai prosperar. Então, fale, tenha a mensagem para os seus filhos.
Segundo aos Coríntios, capítulo 6, verso 14, não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei, entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Pelo que saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Essa é a palavra do Senhor, e a gente tem que crer nisso. Nós temos que falar para os nossos filhos que não tem como fazer o milagre maior do que o que Jesus fez. Aí você diz, pastor, Jesus disse, vós fareis milagres maiores ainda, obras maiores do que as que eu tenho feito. Mas, irmão, tem coisa que não adianta você querer fazer, porque é impossível você fazer a comunhão das trevas com a luz. Isso é impossível. Não adianta querer ter comunhão com aqueles que não têm temor de Deus, com aqueles que não observam a palavra de Deus. É preciso que nossos filhos, nossos adolescentes, sejam orientados para que saibam que não dá para ter comunhão com todo mundo, não dá para ser amiguinho de todo mundo. Temos que fazer uma seleção, não é fazer acepção de pessoas, não é por classe, não é por cor, não é por cultura, não é por nada disso, mas é preciso que se junte a pessoas que tenham o caráter conduzido pela palavra de Deus, porque senão teremos muita dificuldade de caminhar juntos. Essa coisa precisa ser passada para os nossos filhos, isso precisa ser passado para nossos filhos que já são adultos, aqueles que já estão fora do nosso domínio disciplinar, mas eles são filhos, eles precisam da nossa orientação. E é preciso mostrar para esta turma toda que não tem como fazer comunhão, como viver bem, viver em paz, viver em harmonia com pessoas que não têm o mesmo princípio cristão que nós. Dá para caminhar junto em algumas coisas, dá para caminhar junto no trabalho, na faculdade, mas há momento em que as pessoas têm que definir, eu vou com você até aqui, daqui para frente não dá para ir, porque eu tenho compromisso com a palavra, eu sou cristão, porque, irmãos, nós estamos vivendo hoje, sendo vítimas de um cristianismo nominal que traz muita confusão para a nossa vida. As pessoas parece que não tem mais nenhuma diferença do cristão e do não cristão. Parece que está tudo igual, parece que somos todos iguais e que não há nenhuma diferença. Mas eu não consigo enxergar isso, eu preciso que valorizemos a palavra de Deus, de que o servo do Senhor é diferente do ímpio. Tem que ser. Não pode ser a mesma coisa. Pastor, mas nós somos todos filhos de Deus, nós somos todos sujeitos às mesmas paixões, nós somos todos suscetíveis aos mesmos problemas. Isso é verdade, mas nós precisamos definir nosso caminho para sofrer menos, para ter menos tribulação. Quando nós damos as mãos à pessoa sem saber quem é, nós temos muita facilidade de sofrer de graça. Então, que comunhão pode haver entre as trevas e a luz? É o texto bíblico que está falando. Então não tem como. A diversão do crente é diferente da diversão do ímpio. A roupa do crente é diferente da roupa do ímpio. O negociar do crente é diferente do negociar do ímpio.
A diversão do crente, diferente da diversão do ímpio. Caso contrário, a gente fica brincando aqui, cantando, orando na igreja e levando a vida de qualquer maneira e deixando como está, e vai ficando o problema cada vez mais grave. Mas o temor do Senhor, que a gente planta no coração dos nossos filhos, é que vai contribuir para que este jovem tome caminho certo na hora da escolha que ele vai fazer. Isso é importante. E se nós cremos nisso, então devemos semear isso no coração dos nossos filhos. Eu sei que não é fácil. Eu sei que não é só falar e já vai acontecer. Eu sei que há muita dificuldade. Mas é preciso que a gente valorize a palavra de Deus, porque é a única solução que nós temos hoje. A quem nós vamos recorrer? Recorre aos psicólogos. Eles ajudam. Sim, são profissionais, podem ajudar em alguma área. Mas, irmãos, há momento que se a palavra de Deus não agir, vai ser muito difícil para qualquer outra ação de qualquer outro tipo de pessoa. Há momentos em que só aqueles que têm fé no Senhor sobrevivem. Só aqueles que confiam no Senhor têm vitórias. Só aqueles que oram a Deus, têm comunhão com Ele, vai ter condição de vencer. E como fazer isso, se nossos filhos não estiverem sendo influenciados por nós? Segundo aos Coríntios, capítulo 7, verso 1. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. É Bíblia isso. É Bíblia. Parece que hoje os textos que mexem muito que requer muito de nós mudanças de atitude, parece que eles são tidos como esquecidos. Hoje, nós gostaríamos mais de ouvir textos assim que diga: você vai vencer, Deus batalha por você, você não precisa fazer nada, Ele te protegerá, Ele vai na tua frente dissipando todo o mal, e você vai encontrando o caminho livre para seguir. Esses textos são muito bonitos, verdadeiros, eu creio, mas tem momentos, irmãos, que nós precisamos mesmo de textos que mexem com o nosso compromisso com Deus. Porque sem compromisso com Deus não existirá igreja. Igreja não é um grupo de pessoas que se afastam do mundo, formam o seu clubezinho e vive todos amavelmente, todo mundo concorda com os cânticos que cantam, todo mundo concorda com o tipo de oração. Igreja não é só isso. Igreja, sobretudo, é um grupo que se esforça para renunciar ao pecado. É um grupo que se esforça para controlar seus intentos maus. Sabe qual é o problema maior que nós temos hoje? Acomodação com a vida fora do propósito de Deus. Esse é que é o perigo. Esse é o grande mal do momento. Faz o que quer e acomoda-se e fica por isso mesmo. Mas um dia as coisas vão se apodrecendo dentro de nós, de tal maneira que vai exalando mau cheiro espiritual, e nós começamos a ficar incomodados conosco mesmo, e só ao recorrer ao Senhor é que vai nos dar vitória. Então, antes que isso aconteça, é bom colocar a palavra de Deus em prática e levar uma vida de seleção, uma vida de escolha, porque somos feitos pelas nossas escolhas. Não dá para pegar tudo o que aparece, não dá para fazer todos os trabalhos, não dá para servir a dois senhores, não dá para estar em todos os lugares, não dá para mudar de roupa para um lugar e depois vestir a roupa da igreja, não dá para fazer tudo. É preciso sermos definidos para que possamos nos caracterizar como servos do Senhor. Glória a Jesus. Testemunhar e trabalhar para Deus. Nossos filhos precisam aprender que eles também têm que fazer parte do testemunho de Jesus Cristo. Eles têm que viver uma vida que testemunhe quem eles são.
Não dá para viver uma vida que as pessoas olhem para nós e não vejam testemunho em nós. É preciso passar isso a cada momento, falar disso a cada instante. Não pode esquecer esses pontos, porque senão as pessoas perdem esse senso de responsabilidade, de transmitir por onde passa o cheiro de Cristo, e dá a entender assim, que eu não tenho nada a ver com a vida do outro, cada um segue o caminho que quer, cada um faz o que quiser. Aí a igreja perde a sua influência. A igreja tem que marcar o lugar onde está, pela sua influência de santidade, pela sua influência de amor ao Senhor. Mas para isso, só a palavra de Deus é que gera isso. Não tem outra saída, só a palavra de Deus. Olha como Tiago fala aqui. Tiago 4:4. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. É definido. E aí parece que há um incentivo para discriminação entre as pessoas. Parece que há um incentivo para não termos paz com quem não é crente, para viver bem só com os que são crentes, com os que são servos do Senhor. Mas o texto não está falando isso. O texto está falando que a amizade do mundo. Mundo na Bíblia pode ser tido como o mundo cósmico, o universo, pode ser como o mundo das pessoas. Deus amou o mundo de tal maneira, o mundo das pessoas. O mundo cósmico é o lugar onde nós vivemos, devemos amar e preservar. Mas existe um chamado mundo de iniquidade, mundo de devassidão, mundo de afastamento de Deus, que é formado pelo comportamento dos ímpios. Não tem como nós amarmos a Deus e amarmos também a este mundo. Temos que pagar o preço, muitas vezes, de sermos discriminados por não poder e não querer fazer tudo que qualquer pessoa pode fazer e depois achar que está tudo certo, isso é próprio desta vida, nós somos humanos e isso está tudo justificado. É preciso levar uma vida de seleção. Tem coisas que pode, tem coisas que não pode. E quem vai dizer que pode e não pode é a sua consciência. Mas a sua consciência, para tomar decisão, precisa ser alimentada pela palavra de Deus. Porque uma consciência natural não faz a vontade de Deus. É a consciência alimentada pela palavra de Deus, é quem vai fazer você tomar decisões na hora certa do que acata e do que não acata. Não tem outra pessoa que decida por você. O que nós estamos fazendo, e é nosso dever, é municiar você com informações da palavra, para que na hora você possa tomar decisões que glorifiquem a Deus com a sua vida. Uma igreja que faz isso é uma igreja que está se preparando para os momentos de dificuldades, para os momentos de adversidades, para os momentos que só a nossa firmeza com Cristo nos dará vitória e mais vitória. Isso é importante, irmãos, porque orar é bom, cantar é bom, tudo isso é nosso dever. Não tem coisa melhor do que uma igreja que ora, porque quando a igreja ora, o que vai acontecer? A maneira que nós vamos permanecendo na oração, nossa sensibilidade vai ficando cada vez mais à flor da pele, e nós vamos tendo momentos em que a gente vai ficar sensível à influência do mal. E antes que a coisa seja tão grave, nós já enxergamos, já nos desviamos do erro. É assim que a gente vai vencendo. Todo mundo que venceu assim. Não tem outro caminho para a vitória. Glória a Jesus. Reconheçam que são forasteiros e peregrinos nesse mundo. Esta palavra, que nós somos forasteiros e somos peregrinos nesse mundo, parece uma expressão ultrapassada, uma expressão antiga, que nada, eu não sou forasteiro aqui, eu sou
participante de tudo. Eu não sou de outro mundo, eu sou desse mundo. Eu sou brasileiro, eu tenho todos os direitos que os outros têm. Mas, irmãos, há coisas que nós temos que definir. Nossa cidadania aqui, nossa cidadania espiritual, nossas promessas que temos, nossas declarações de que somos do Senhor, tudo isso requer de nós decisões em todos os momentos da nossa vida. Hebreus 11:13. Todos estes morreram pela fé, sem terem recebido a promessa, mas vendo-as de longe e crendo nelas e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isso dizem, clamem, mostram que buscam a pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial, pelo que também Deus não se envergonha deles e de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Essa é a fé que nós temos. Vivemos pela esperança de que Jesus foi preparar lugar para nós. Essa parte nós cremos facilmente. Cremos que o Senhor foi preparar lugar para a igreja. Mas, irmãos, para alcançar este lugar que o Senhor foi preparar, é preciso aqui levar uma vida de cuidado com tudo que nós fazemos, com tudo que nós participamos, com tudo que nós falamos, com as palavras que saem da nossa boca. Tudo isso é importante para mostrar que somos cristãos. Senão, perdemos todo o nosso tempo, perdemos todo o nosso trabalho, e não há outro jeito a não ser este de demonstrar que somos servos do Senhor. Fale para eles que o seu verdadeiro lar e cidadania estão no céu com Cristo, no céu com Cristo. Colossenses 3, de 1 a 3. Lê aí, por favor, algum irmão aí, algum obreiro. Colossenses 3, de 1 a 3. Vê o que diz aí. Quem pode ler para ajudar, por favor? Colossenses, capítulo 3, de 1 a 3. Portanto, se vocês ressuscitaram com Cristo, esta é a atitude que nos separa daqueles que não pertencem ao grupo. É aí que está nosso dever. Mas hoje a gente vê que parece que, por causa do crescimento grande do povo evangélico, por causa da proposta de consumo dos evangélicos, pessoas existem que entram no meio evangélico, mas não entram com o propósito de ser cristão, não entram com o propósito de fazer a vontade do Senhor. E aí então o que eles querem? Eles querem um lastro para enriquecer, um lastro para negociar no meio dos evangélicos, mas não tem o compromisso que precisa ter como cristão. E isso traz um problema grande para a igreja, porque na hora certa falta coragem do Espírito na nossa vida para tomar decisões, porque estamos de mão dadas com o pecado, estamos de mão dadas com os ímpios e ficamos sem decisão correta que Deus quer. Mas a palavra de Deus nos está nos reforçando aqui. Precisamos tomar decisões de acordo com a nossa vontade. Eu ouvi uma palavra ultimamente, nos últimos 15 dias, de que a igreja não precisa mais de estudos, que a igreja não precisa mais de palavra, que não precisa mais ensinar nada para a igreja, que a igreja já aprendeu tudo,
que a igreja já sabe tudo, que o que a igreja precisa agora é de colocar em prática o que já ouviu. Mas essa palavra não tem sentido, porque o Senhor Jesus não nos deu uma data em que nós devíamos falar e daí em diante não falar mais, só praticar. Nós temos que estar aprendendo e praticando aquilo que nós aprendemos. E não podemos parar de falar. O que Paulo disse é que nós temos que falar a todo tempo, ensinar a todo tempo, porque as pessoas, de acordo com o tempo, teriam problemas de audição para a palavra de Deus. Diz que teriam comichão nos ouvidos para não ouvir a palavra de Deus. Esta é a realidade dos nossos dias. Muitas vezes nós, quando começamos a ouvir uma palavra, nós já conhecemos aquela palavra, aí nós já descartamos aquela palavra no momento e já desligamos o nosso consciente para não se preocupar, porque isso eu já sei. E esquecemos que precisamos renovar cada dia a palavra de Deus na nossa vida, para trazer para mais perto das nossas ações a orientação da palavra. Porque, irmãos, coisa difícil é ser um crente antigo com demonstração de crente novo, que não conhece a verdade, que não conhece a palavra. Mas por quê? Conhece, mas está tão lá no fundo do conhecimento que não é praticado mais. Eu sei isso. É igual aluno ruim que não estudou e não sabe quase nada das matérias que passou. E quando alguém fala em algum assunto, ele diz assim: eu já dei isso. Eu já dei isso no colégio, só que eu não me lembro mais de nada disso. Parece que as coisas passaram pelo conhecimento, mas não ficou fixado em nada. Mas para com a palavra de Deus, o que faz sentido é eu moldar a minha vida por aquilo que eu vou ouvindo. O que faz sentido é as pessoas conversarem comigo e descobrirem que eu tenho um procedimento diferente no falar, no agir, em todos os aspectos. É isso que vai fazer da minha vida crente que influencia. A palavra do Senhor diz aqui, em Colossenses, que nós lemos, no capítulo de 1 a 3, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele. Para que a gente possa cumprir isso na nossa vida, é muito importante que a palavra de Deus esteja como que algo que nos interessa para cumprir, algo que nos interesse para falar, algo que nos interesse para negociar, para fazer tudo. A palavra de Deus deve ser o filtro que vai nortear a nossa vida. É isso que faz a diferença. Hoje temos muitos problemas com líderes, muito problema com pastores, muito problemas com pessoas que têm responsabilidade na igreja. Por quê? Porque não observam a palavra de Deus. Vão perdendo o temor, vão descuidando da palavra, vão deixando as coisas de somente importância tomar volume na vida. Daqui a pouco a palavra de Deus está perdida nos entulhos da vida, igual estava perdida lá no templo de Jerusalém, que alguém gritou e disse: achei um livro, porque o livro estava perdido no meio dos entulhos do templo. Às vezes a palavra de Deus também na nossa vida está guardada ou perdida no meio de tanta coisa da nossa vida que a gente não tem nenhum interesse por colocar em prática. Mas, irmãos, se a palavra de Deus não é o nosso guia, se a palavra de Deus não é o nosso termômetro que nos acusa quando devemos tomar decisões essa ou aquela, se a palavra de Deus não é mais isso na nossa vida, nós estamos perdendo muito na qualidade de cristãos, porque o crente vive pela palavra que conhece.
O crente vive pela palavra que tem. Diz a Bíblia: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, é preciso que a gente faça isso. Guarde a palavra de Deus no nosso coração. Esconda a palavra de Deus no nosso coração, para que nossas atitudes sejam permeadas do temor de Deus, permeadas da sabedoria da palavra de Deus. Caso contrário, vamos perder tempo, vamos gastar tudo que temos e não vamos fazer aquilo que o Senhor quer, que a igreja seja uma agência de influenciar para o bem e não para ser influenciada para o mal. É isso que mais decepciona a igreja hoje, são pessoas que não têm compromisso com a palavra, mas que estão aí infiltradas, estão aí com títulos, estão aí com cargos, estão aí com liderança, mas na hora de agir, não age como servos do Senhor. Seria bom que tomássemos alento para esconder a palavra de Deus no coração e para agir como cristãos verdadeiros. Isso começa em casa. Isso começa ensinando para os filhos. Isso começa vivendo para que os filhos saibam a diferença. Isso marca a presença dos filhos quando eles veem os pais tomando atitudes completamente diferentes daquelas que eles estão acostumados a ver os amigos, ver os professores tomarem na sua vida fora de casa. É importante que a nossa casa seja um lugar onde se vive a palavra de Deus. É importante que a nossa casa seja um lugar onde a prática da boa fé, da boa palavra, da palavra de credibilidade, que envolve a verdade e a mentira com diferenças, isso é muito importante, que a nossa vida seja marcada por esses pontos de decisão que é interessante que se ensine para a família. Meu desejo é esse, que vocês cresçam neste compromisso. Meu desejo é que os filhos e os netos possam ver a nossa vida e dizer: meu pai, meu neto, minha mãe, minha avó, é realmente um exemplo para mim. É essa a nossa maior preocupação, mas para que isso aconteça, só tem uma saída. Temos que viver a Bíblia de modo compromissado, que nos faça diferença dos ímpios, que nos faça diferença do mundo. Caso contrário, nós perderemos todo o nosso poder de influência e seremos apenas mais um no mundo, sem nenhuma marca, sem nenhum compromisso. O Senhor conceda a cada um de vós graça do céu para cumprir o que a palavra de Deus nos aponta, para ter compromisso com Ele. E a melhor coisa que nós fazemos, depois de conhecer a palavra de Deus, é dobrar os nossos joelhos na igreja, na presença de Deus, para que Ele possa aplicar a sua palavra na nossa vida. A igreja que lê a Bíblia, que conhece a palavra e que tem prática de oração, é uma igreja vitoriosa pela fé no Senhor Jesus Cristo. Essa deve ser nosso alvo, deve ser nossa esperança. Eu gostaria que nesta hora nós ficássemos de pé, para que fizéssemos uma oração a Deus, especialmente pela nossa conduta cristã, pelo nosso compromisso, pela nossa demonstração de responsabilidade com a palavra que nós lemos, pela nossa demonstração de compromisso com a verdade, para que cada um de vocês ore a Deus pedindo: Senhor, me faz luz no mundo, Senhor, me faz sal da terra, Senhor, me ajuda a influenciar, para que a tua palavra possa mostrar que está viva no meu coração. E nós só podemos fazer isso pedindo a bênção de Deus. Portanto, nós vamos orar agora, pedindo ao Senhor que aplique em nosso coração a sua palavra e que nos dê senso de compromisso com Ele, para que possamos ser verdadeiramente cristãos responsáveis pela palavra que temos aprendido até aqui.
Vamos orar juntos? Nosso Deus, Pai que estás nos céus, nós estamos aqui na Tua presença. Senhor, nós estamos aqui, Pai, porque nós temos necessidade da Tua graça. Pai, nós precisamos do compromisso de sermos cristãos, aonde quer que estejamos. Senhor, nós precisamos viver a Tua palavra em qualquer lugar da nossa vida. Senhor, nós precisamos ser protegidos pelo Teu Espírito, através da Tua palavra. Deus, derrama o Teu Espírito Santo, converte o coração do Teu povo, Senhor, aqueles que estão, ó Deus, disfarçados no meio da multidão, e que o tempo passe e eles não tomam decisões. Senhor, nesta hora nós pedimos que o Teu Espírito, a Tua graça, o Teu poder, Senhor, possa falar a cada coração aqui, pelo Teu amor. Nós precisamos, Senhor, que o Teu Espírito tire nossas máscaras em tempo oportuno. Nós precisamos que a Tua palavra lave o nosso coração. Nós precisamos que a Tua palavra restaure a nossa vida. Nós precisamos que a Tua palavra cure as feridas. Ó Deus eterno, nós somos a Tua igreja, mas precisamos ser corrigidos pelo Teu Espírito. Senhor, a Tua igreja precisa da Tua graça. A Tua igreja precisa da Tua bênção. A Tua igreja precisa, Senhor, ser tocada pelo poder do Teu Espírito. Por isso, Pai, trabalha em cada coração, restaura cada vida aqui, Senhor, porque só Tu és o Senhor, e nós Te louvamos, nós Te adoramos, por causa da Tua bondade, por causa da Tua misericórdia em nossas vidas. Sê conosco, nós pedimos isto no nome de Jesus. Glória a Deus. Pode sentar, irmãos.